Ô Alexandre, eu vou falar de outro gigante, né, que hoje não está muito bem das pernas, que você trabalhou, foi bicampeão brasileiro 2013 e 14. E você também fez todo esse processo, também trabalhou um pouquinho no Cruzeiro, fazendo a rescisão de contrato depois que o Cruzeiro foi para a Série B. Muito se fala daquela gestão que você participou, contratou muitos jogadores e o Cruzeiro está recebendo muitas punições por conta daquelas dívidas. Então, queria que você falasse o que você acha que aquela gestão deixou de legado para essa situação, dessa crise que o Cruzeiro está vivendo hoje, e como é que foi chegar no Cruzeiro na segunda divisão e fazer a rescisão de contratos dos jogadores. Tinha até um teto salarial que o pessoal colocou, 150 mil, jogadores que ganhavam quase 1 milhão. Como é que foi esse trabalho? Você sentiu, falou, aqui não tem jeito, vou ter que sair. Como é que foi? Não, o Cruzeiro, assim, primeiro que eu já ia para a Inglaterra, ali foi um pedido ali de um conselho gestor, né, e nomeadamente do Pedro Lourenço, que é um patrocinador, um cara que colabora muito com o Cruzeiro, é meu amigo, sempre ajudou o Cruzeiro, me ajudou muito quando eu estava no Cruzeiro, e ele me pediu, que eles estavam um pouco perdidos, né, o ex-presidente tinha tomado um impeachment, são pessoas que não eram no futebol, e eu falei, olha, eu tô indo para a Inglaterra, tô esperando sair o visto, vai demorar uns 40 dias, e falei, se vocês querem uma ajuda, eu vou ligar pro chinês, que é o dono lá, pedir para ele se eu posso, enquanto não sai o visto, eu vou ter que ficar no Brasil, de forma voluntária, dar uma ajuda, e foi isso que eu fiz durante 2 dias, né? Então, assim, não era, dias. Então eu 2 dias, porque o Pedro Lourenço ficou 2 dias. Eu falei, se você ficar 40, eu vou ficar. Ele ficou 2 dias e saiu de dentro mesmo, e eu saí junto. O que acontece, assim, do Cruzeiro? Das dívidas que você disse, só uma que era da minha época, que era do William. E tinha uma discussão do William Bigode. Então as outras todas eu não estava lá mais, tá? Mas tinha uma discussão na questão do William, porque o time que a gente comprou o William, ele encerrou. Você lembra da guerra na Ucrânia, não sei o quê? O time foi dissolvido. Então, e esse time passou o crédito para outro time. Então o Cruzeiro não pagou naquele momento, porque o advogado do Cruzeiro disse, não paga porque nós não sabemos se nós vamos ter que pagar mesmo, né? E isso foi passando e virou o caso da justiça, depois foi pago. Então, da minha época, em Alexandre, o que ficou sem pagar foi esse caso. Depois, aí foram outras épocas, né? Mas eu posso dizer do Cruzeiro, assim, a minha visão do porquê que chegou nesse ponto, de estar 2 dias lá e ver, eu acho que é aquela história do Império, né? Se você quer derrubar o Império, não adianta você atacar ele e ganhar a batalha dele, porque ele volta mais forte. Depois de muitos anos, ele se implodiu por dentro, né? Questões de política, era difícil a gente ver o Cruzeiro com tanta coisa política, né? Era difícil a gente ver os valores, como você disse aí, eu saí do Cruzeiro em 2014, jogadores que já estavam ali na faixa de 30, 34, 32, 33, ou seja, naturalmente começariam a diminuir, começaram a ganhar muito mais. Funcionários, né? Eu como diretor executivo do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, o meu salário no Cruzeiro atual seria um dos menores. Naquela época lá era uns top 5 ali, sabe? Que não era nada demais, mas era por reconhecimento, pelo trabalho, né? Pela posição, pelo mercado, né? Então, assim, acho que o Cruzeiro, ele mais do que as dívidas fora, que vão ser pagas como estão sendo, eu acho que o Cruzeiro teve muito problema interno nessa questão política, questão de muito aumento, muita coisa lá interna, que aí não cabe a mim dizer se está certo ou não, porque eu não estava lá para negociar, o jogador tal, que é esse patamar, 700 mil, se for justo o cara dar o retorno, ok, mas eu não estava lá para saber, mas me parece que foi muito isso, sem entrar no lado de Ministério Público, polícia, que isso aí é outro caso, que aí o Ministério Público tem que dizer alguma coisa, a polícia que tem que dizer alguma coisa, né, tem pessoas que estão sendo investigadas, né, esse é outro. Agora, para concluir, depois que eu saí do Cruzeiro, teve de presidente lá Gilvan de Pinho Tavares, que em 2017 me fez um convite para voltar. Teve um conselho gestor que no momento de maior dificuldade da história do Cruzeiro, de credibilidade, veio atrás de mim e me fez o convite para estar lá. Teve o Wagner de Pires e o Itaí Machado, que me fizeram um convite 2 vezes para mim trabalhar lá. E agora, recentemente, há 40 dias, o Sérgio Santos Rodrigues, que é o presidente atual, me fez o convite para retornar, por vários motivos. Os primeiros todos, porque eu estava no Palmeiras, não iria sair. E o Sérgio, eu disse a ele que esse ano é o ano meu aqui, eu falei para ele os motivos. Mas todas as pessoas que têm as contas na mão, que têm as auditorias na mão, que têm todos os dados para saber de onde foram os problemas que criaram isso, vieram atrás de mim. Então quer dizer que
tem um respeito e uma consideração com o meu trabalho que foi desenvolvido. E se o Cruzeiro contratou muito, como o Palmeiras em 2015, é porque era necessário. Quando não é necessário, não precisa. Né? Eu nunca peguei um time que não precisasse fazer uma reformulação tão grande, financeira, estrutural e técnica. Só peguei clube que precisava se reformular. Atlético. Cheguei lá, 22 jogadores no meio da pandemia, talvez o meu maior legado lá. Acordo, fizemos acordo, por telefone, com 22. Sampaoli, mudamos muito, tivemos que contratar outros 15. Agora não precisava mais, agora era pontuar 2, 3. Já foi feito lá atrás. Então isso é o momento criou isso. Alexandre, quando você terminar esse período sabático, quando você terminar os estudos, você vê o que para você prosseguir sua carreira? E aproveitando, na época que o Edu Gaspar estava para sair da CBF, muito se falou do seu nome, né? Pode ser que o Alexandre Matos está em alta, de repente ele tem uma vaga na seleção. E conversando com o pessoal, sempre o pessoal da CBF sempre fala, mas o Alexandre é muito forte em contratar, aqui na seleção a gente não contrata, e é uma coisa que você mesmo já falou, né? O seu trabalho não é só contratar, é uma gestão de grupo e tudo mais. Então, assim, queria saber, para o seu futuro, o que você imagina, assumir um time, de repente, você também tem aquele sonho que nem jogador de chegar na seleção, e se você se vê preparado para chegar num ambiente como uma CBF da vida, que você não vai contratar ninguém, você vai só gerir um grupo como é da seleção brasileira. Vou começar pelo fim. Como eu disse, o meu grande norte como gestor, o executivo é um gestor de processos e de pessoas. O meu grande forte é um gestor de pessoas. Né? Então, assim, qualquer profissional, jogador, treinador, dirigente, executivo de base, gerente executivo, preparador físico, preparador de goleiro, qualquer profissional quer chegar na seleção. É o máximo, é o cargo desejado, sonhado por qualquer um. Isso aí é fato, né? Tem que entender se existe a meritocracia ou se é questão política, ou se é, questão porque tem que ser, não sei, um ex-jogador que tem que vir e tal. Me dou super bem com todos lá e respeito as decisões. Acho que tem pessoas capacitadas lá. Não tem nada a ver uma coisa com outra, como eu disse. Acho que talvez por eu ter entrado em projetos que necessitavam de contratação uma atrás da outra, Cruzeiro 2012 para 13 necessitava de uma reformulação, tanto é que foi feita e deu resultado. Palmeiras, gente, lembra 2014, aí, último jogo do Palmeiras no Allianz Parque, contra o reserva do Atlético Paranaense. Todo mundo ficou esperando acabar o jogo lá no Barradão do Santos com o Vitória. Se o Vitória faz 1-0 lá, o Palmeiras ia cair pela terceira vez em 12 anos. E ali, o que todo mundo falava? O Palmeiras tem que mudar muito. E nós mudamos, né? E no Atlético eu fui contratado para isso. Vamos fazer uma reformulação. Trouxemos o Sampaoli, vamos trocar todo mundo. Fizemos isso. Então talvez isso ficou, né? Porque no Brasil a gente começa a rotular, mas não começa a compreender os porquês. Então, o grande porquê e o grande forte meu, se você conversar com atletas, treinadores como o Filipão, que tem um forte ali de gestão, o meu grande forte é o ambiente de trabalho, que eu acho que é 70% da proximidade do sucesso. Então, eu acho que isso, sem dúvida, passa pela gestão. Por isso que estou buscando essa gestão, estou entendendo que o futebol vai ter a mudança com o clube empresa, estou entendendo que vai aparecer uma figura que é chamada nos Estados Unidos, onde estou hoje fazendo um curso de gestão, né, que é o CSO, né, que é o Chief Soccer Officer. Acho que vai ter um cara desse, que é uma profissão que os clubes brasileiros que começarem a ir para o clube empresa vão buscar, que é um cara que tem uma gestão financeira, de pessoas, RH, jurídica, que é o que o diretor executivo faz, mas mais focada, mais intensa, e que também tem a vivência ali do dia a dia, do vestiário e tudo. Então eu acho que o futuro, não meu, mas o futuro do futebol e dos executivos vai passar muito por essa capacitação de fazer esse papel.